Fala galera, beleza? Professor Jandir Gomes na área. Hoje estaremos trazendo assunto novo aqui no nosso canal. Isso mesmo, vamos estudar um pouco sobre multiplicação com números naturais. Então a gente chegou na famosa multiplicação. Como é que a gente fez isso passo a passo? Vamos relembrar das aulas anteriores que a gente estudou um pouco sobre adição, primeiramente, e depois a gente viu um pouco de subtração. Então, essas operações são operações bastante importantes, principalmente a adição, para a gente entender um pouco sobre multiplicação. Então, se você perdeu qualquer uma dessas aulas, volta aí para dar uma acompanhada para você ficar entendendo um pouco melhor essa aula de multiplicação. Beleza? Então, vamos lá. O problema para a gente entender multiplicação vai ser esse primeiro exemplo, que é o seguinte. Suponha que um padeiro, ao produzir uma certa quantidade de biscoito, consiga colocar em uma forma 5 fileiras com 6 biscoitos cada. Ele quer saber qual a quantidade de biscoito nessa forma. Então vamos pensar o seguinte. Então vamos pegar aqui a nossa forma do padeiro, né? Então a gente tem aqui um padeiro e ele fez uma certa quantidade de biscoito. E ele fez de que maneira? Ele colocou numa forma, tem aqui a forma, 5 fileiras com 6 biscoitos cada. Então vamos observar o seguinte, que é que se eu considerar a fileira número 1, eu vou contar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então tem 6 biscoitos nessa primeira fileira. Se eu considerar aqui a segunda fileira, 1, 2, 3, 4, 5, 6 também aqui. Então, se eu considerar aqui a terceira fileira, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, também na quarta e na quinta fileira, a gente vai ter 6 biscoitos em cada uma. Então, veja o nosso problema. Ele quer saber qual a quantidade de biscoito nessa forma. Então, nosso problema, apesar de ser simples, a gente pode fazer o quê? Contar de 1 em 1. Mas às vezes, com a quantidade muito grande, isso fica um pouco complicado você contar um por um. Então, nesse caso, como a gente já sabe que são 5 fileiras com 6 biscoitos, então a gente tem 6 biscoitos na primeira, vamos juntar, então a gente vai adicionar mais 6 da segunda, mais 6 da terceira, mais 6 da quarta, mais 6 da quinta. Então a gente tem 5 fileiras com 6 biscoitos. Quando a gente soma isso, 6 mais 6, 12, mais 6, 18, mais 6, 24, mais 6, 30. Não acompanhou? A gente está somando aqui, ó. 6 mais 6, 12, mais 6, 18, mais 6, 24, mais 6, 30. Então, nesse caso, a gente tem 30 biscoitos nessa forma. Mas vejam que onde é que entra a multiplicação nisso? A gente apenas somou, né? Mas essa soma aqui é justamente a nossa multiplicação. Quando acontece isso, da gente somar uma certa quantidade repetidamente, uma quantidade igual, então a gente vai fazer o seguinte. Como a gente tinha 5 fileiras com 6 biscoitos, então nesse caso, o que acontece? 5 fileiras com 6 biscoitos, a gente fez o quê? 5 vezes o número 6. Veja que o número 6 aqui apareceu 5 vezes. Então, é justamente somar o 6 5 vezes ele mesmo, é justamente fazer 5 vezes 6. Isso aqui vai dar 30, e isso aqui, esse x, é o famoso sinal da multiplicação. Então, um problema super simples em que a gente consegue entender como utilizar a multiplicação. Lembrando que quanto maior a quantidade, mais difícil é o problema, mais a gente vai precisar utilizar da multiplicação. Ficou clara essa ideia, pessoal? Vamos ver mais um exemplo aqui comigo. Muito bem, pessoal. Nosso segundo exemplo fala o seguinte. Para desfilar, um grupo de integrantes da ala das baianas estão dispostos conforme a representação abaixo.
como podemos calcular a quantidade total de integrantes? Então, nesse caso, a gente vai ter aqui uma figura que vai representar o grupo de integrantes da ala das baianas, no desfile de carnaval, por exemplo. E eles estão distribuídos igual essa figura aqui. Então, a gente quer saber como é que a gente pode calcular a quantidade total de integrantes olhando essa imagem. Então é o seguinte, novamente a gente pode contar um por um, mas como eu disse no exemplo anterior, contando de um em um, se a quantidade for muito grande, não é uma tarefa bem simples de se fazer. Então nesse caso, a gente vai ter que usar a multiplicação a nosso favor para poder resolver esse problema de maneira mais simples. Como é que a gente vai fazer isso? Então vamos pensar o seguinte, se eu olhar essa primeira fileira aqui de cima para baixo, a gente conta aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Tem 5 baianas aqui. Se eu olhar essa segunda fileira, também tem 5 baianas. Se a gente olhar a terceira fileira, tem 5 baianas. Então, se a gente continuar fazendo isso, sempre vamos encontrar o número 5. E a quantidade de vezes que a gente repete essas fileiras é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, nosso problema se resume em a gente tentar somar essa quantidade de número 5, certo? Aqui é uma quantidade igual a 10. Então, vamos repetir aqui o 5. Uma quantidade de número 10. Então, a gente tem aqui 5, né, distribuído numa quantidade igual a 10 e vamos agora juntar essas quantidades, porque o resultado dessa contagem é só a gente somar esses números 5. Então, se eu somar aqui, ó, vai dar 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50. Então, nesse caso, quando eu somo essas quantidades, aqui é igual a 50. Ou seja, como o 5 aqui eu repeti ele 10 vezes, então nesse caso, 10 vezes o 5 é igual a 50. Então aqui novamente a gente tem uma multiplicação. Também a gente poderia fazer o seguinte, em vez de eu contar aqui cada uma dessas fileiras, eu podia fazer o seguinte, olhar aqui da minha direita para a esquerda e observar o seguinte, que a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 baianas olhando da direita para a esquerda. Se a gente for fazer isso aqui embaixo, também vamos encontrar 10. Então a gente vai encontrar 10, 10 e 10. Então eu também poderia fazer o seguinte, como eu contei aqui 5 quantidades desse 10, a gente poderia fazer 10 mais 10 mais 10 mais 10 mais 10. Então, nesse caso, a gente teria, somando aqui, ó, 10 mais 10, 20, 20 mais 10, 30, 30 mais 10, 40, 40 mais 10, a gente vai ter 50. Então, nesse caso, se eu fizer aqui, ó, 5 vezes o 10, também dá 50. Então, isso aqui é uma propriedade bastante importante, né? Porque observe que a diferença desse primeiro exemplo para o segundo jeito aqui que a gente fez é só trocar a ordem, mas o resultado foi igual. Então, nesse caso, a gente disse que isso aqui se chama propriedade comutativa da multiplicação. Porque a gente fez o quê? Multiplicou o número A vezes o número B e deu a mesma coisa que B multiplicando o número A. Então, se eu trocar a ordem da multiplicação, a gente observa que vai dar o mesmo resultado. Beleza, pessoal? Ficou claro esse começo de multiplicação? Então, pessoal, vocês não podem perder os próximos vídeos, certo? Deixe seu comentário, deixe seu like aí para ajudar o nosso canal.
ative as notificações e estou esperando novamente vocês no nosso próximo vídeo. Até lá, pessoal!